Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou mostrando aqui para vocês o GeoGebra, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso é uma coisa que vocês podem abaixar, tá lá na internet, no Google, vai lá, procura GeoGebra, coloquem no computador de vocês. Então, para vocês estudarem, por exemplo, trigonometria, quem está com dificuldade de ver, né, o que é trigonometria, aquelas variações das funções trigonométricas, você vem aqui, ó, e escreve, por exemplo, a sua função. Y igual 2 mais cosseno de x. Aí você tem o gráfico dela. Aí você começa, por exemplo, x mais... Aí você fala, pô, π sobre 2. Como é que eu vou colocar aqui mais π sobre 2? Olha, o π é 3,14. Dividido por 2, né, dá o quê? 1,07. Então põe 3, 1,5, põe 1,5. Olha lá, você vai ver o que é defasado. Tá legal? O que é defasado? Quando você tira, ó. Tá vendo? Olha lá, olha para esse ponto que está aqui, ó, no eixo X, tá vendo? No eixo Y. O que acontece? Ó, mais 1,5. 1, tá vendo? Andou para cá. Vamos supor que fosse menos 1,5. Viu? Que defasou o quê? De 90 graus, por exemplo. Aí você fala, que legal, gostei. Aí, por exemplo, você quer ver, né? Por exemplo, se fosse 2x, ó, 2x. Ok? Ah, mas e se eu colocasse menos, né? Menos 3. Olha lá. Aí você, nossa, subiu, não estou vendo. É só você vir aqui e mexer no gráfico. Ó. Tá vendo? Ela andou 3. Olha lá. Quem é esse ponto aqui? O ponto 2. Ó. É onde que divide. Né? Então você pode, tranquilo, ó, o valor máximo dela, 5. Valor mínimo, menos 1. 5 com menos 1, 4. Por 2, 2. Olha lá. Que é o termo que está aqui. Bom, mas se você também não quiser construir o gráfico, mexer com esse gráfico, você já tem ele pronto. Entendeu? Que é aqui, ó. Aí você entra aqui, tá vendo? É um outro aplicativo do GeoGebra, vamos ampliar. Aqui eu coloquei, vamos tirar aqui o cosseno, por exemplo, eu tenho o seno, tá vendo? E aí, ó, eu posso ir brincando com isso aqui, o seno igual a 1, b igual a 3, tá vendo? B igual a 3. Isso significa que o período da função passou a ser o quê? 2π sobre 3. Ah, que interessante, ó. Se eu diminuir o b, tá vendo? Se eu passar o b para 1, olha lá, o período da função é 2π. À medida que eu colocar 2, olha lá, o período da função passou a ser π. É aquilo que eu falo, como é que eu sei? Ó, número 2 representa o que? O gráfico? Ó, 2 ondinhas para cima, 2 ondinhas para baixo no intervalo de uma volta. Ok? E aí o que acontece? Você pode avaliar o seno, né? Você pode tirar o seno, né? Colocar a tangente, entendeu? Para você ver o que acontece com a tangente quando ela está com seno. Então vamos tirar a tangente aqui, ó. Vamos colocar o seno, o b igual a 1, perdão, né? C é 0, b igual a 1, a igual a 1 e d é 0. Tá vendo? Se eu colocar a tangente, ó, que às vezes a pessoa não consegue ver que ela vai tangenciar aqui, aqui vai interceptar, aqui é uma tangente. Aí se você ainda colocar o cosseno aqui dentro, tá vendo? Olha lá, vamos tirar o seno. Ó, a função cosseno e a função tangente, aonde que elas vão se interceptar, ó, tá vendo aqui? Se intercepta nesse ponto, são aqueles em que a tangente é igual ao cosseno, tudo bem? Então numa volta, por exemplo, na circunferência, olha lá, a tangente intercepta aqui ou aqui, tá legal? Tira lá, vamos tirar, por exemplo, o cosseno, vamos colocar o seno, ó, está encostando apenas nesse ponto e nesse daqui que é a reta tangente. Então o GeoGebra ele é muito interessante porque dá para você fazer essas coisas. É claro que tem um mundo de funções aqui dentro, tá? Que vocês podem brincar, é uma brincadeira mesmo que eu faço isso, né? E essa brincadeira ela fica legal, por quê? Porque você vai aprendendo, tá ok? Então essa é uma dica que eu dou aí para vocês estudarem. Então bons estudos para vocês, gente, fiquem com Deus aí. Beijo no coração de vocês.